Saudações aquaristas e hobbyistas, sejam novamente bem-vindos ao canal Aqua for Fun. Nesse vídeo vamos mostrar a atualização da reprodução em ninhada do casal Crown Tail Mustard Gas, o King e a Queen. Tenho percebido que as pessoas têm muitas dúvidas ainda acerca de como se fazer a preparação para a reprodução dos betas. Eu pretendo fazer depois uma playlist específica com vídeos curtos de cada etapa e fase, e nesse aqui eu vou apenas dar uma pincelada de como que foi feito para vocês terem uma noção. A reprodução dos betas em si não é complicada, ela é até simples, é uma coisa muito bonita e fácil de ocorrer. O complicado realmente é você conseguir cuidar e levar toda essa ninhada até a sua fase adulta. Então vamos lá, uma vez preparado o tanque de reprodução, você vai introduzir apenas o beta macho, para ele se aclimatar com o espaço, tomar posse daquele território com o dele. Os betas são peixes territorialistas, enfim, deixa ele lá 24 horas para ele se acostumar com o ambiente. Depois dessas 24 horas, ou seja, no dia seguinte, você vai introduzir a fêmea, mas ainda separada, protegida por um recipiente, ou numa criadeira, ou dentro de uma garrafa PET, ou então de um recipiente transparente ao lado do tanque de reprodução, de forma que eles consigam se ver. E deixar eles lá namorando, apenas se olhando por mais 24 horas. Nesse período, o beta macho deve produzir o ninho dele. E então, fim desse período, você já está apto a soltar a fêmea e tem que ficar acompanhando para ver se eles vão se reproduzir ou não. Pode existir um pouco de agressão do beta macho nesse início desse cortejo, é normal, faz parte, mas temos que ficar atentos, observando, para que não haja o excesso. Se ela começar a se machucar, você separa e volta para a etapa 1, ou seja, separa ela para eles ficarem apenas namorando por um tempo e aí tenta de novo depois de um dia. Quando o casal entra em sintonia, finalmente, é uma das coisas mais lindas de se ver, de se acompanhar. É muito bonita essa dança, esse chameguinho, esse namoro deles. Eles ficam aí se abraçando, se aproximando. Enfim, é uma experiência única. Eu assim, sou apaixonado pelos betas e esse processo de reprodução deles é uma coisa assim, realmente linda. Eu acho que todo mundo deveria conhecer e ver ao vivo, pelo menos uma vez na vida, para entender como que é complexa a natureza e ao mesmo tempo tão lindo e belo. Aqui no caso do King e da Queen, a reprodução ocorreu no dia 8 de abril de 2021. Então eles se reproduziram, tiraram os ovos, né, desovou, colocou no ninho. Eu tirei a Queen no mesmo dia e deixei só o King para tomar conta da ninhada. E aí, 48 horas depois, no dia 10 de abril de 2021, nasceram os filhotes. Como eu já disse em outros vídeos, os filhotes, assim que eles nascem, eles ainda não sabem nadar. E eles ficam presos ao ninho nessa posição vertical, ou seja, com a cabecinha para cima preso ao ninho. E eles ficam caindo e o pai que cuida deles vai lá buscar eles com a boca e devolve eles para o ninho até que eles consigam aprender a nadar. É quando eles começam a fazer a transição para a posição horizontal, ficando deitadinhos de posição normal de nadadão. Então, pessoal, não sei se vocês conseguem ver direitinho aqui, ó, mas já temos alguns filhotinhos saindo da posição vertical para a horizontal, começando a nadar. Tem alguns ainda que ficam meio encurvados, outros começando já a nadar. Isso aqui já está mais ou menos com 48 horas. Então daqui a pouquinho eles vão estar prontos a se aventurarem sozinhos, sem a ajuda do pai. E aí eu vou retirar o pai deles. Aqui tem mais uma. Então, pessoal, os filhotinhos começaram já a se aventurar, a nadar pelo tanquezinho, ó. Estão já na posiçãozinha horizontal, são muito pequenos ainda. O tanque é muito grande para eles, mas tem bastante filhotinho aí. O pai ainda está aí cuidando deles, mas eu vou tirar porque ele já está dando sinal de cansaço. Tem bastante filhotinho ainda no ninho, mas já na posição horizontal, ó. E já nadando. Então é o momento de eu tirar o pai para descansar e
Vamos começar a introdução de alimentos vivos para esses filhotes. Aqui eu botei o pai dos filhotes, gente. Já botei ele no aquáriozinho para ele descansar. Botei um pouquinho de alimento, que ele já estava mais de 5 dias sem comer. Tirando já a parte do acasalamento e que ele ficou cuidando dos filhotes. Então ele já estava bem fraquinho, estava nadando mais devagar. Ele está comendo aí agora os alimentos. Você pode ver que ele está tão já estressado e cansado que ele nem está dando muita bola lá pro outro beta ali atrás, ó, o Pink Salamander. Mas o Pink Salamander está de olho nele. Mas ele está cansado, ele não deve estar muito afim de se estressar não. Vou botar ele no cantinho agora sem ver ninguém, para ele dar uma relaxada, poder descansar mesmo. Vou botar um condicionador nessa água para evitar que ele deve estar com a imunidade baixa, para que ele pegue alguma doença. E vou fazer uma alimentação reforçada com ele, misturando um pouquinho de ração com alimentos vivos, que é para ele se recuperar o quanto antes. É, pessoal, a primeira alimentação dos filhotinhos, eles estão hoje com 5 dias. Soltei aqui os náuplios de Artemia. Não sei se dá pra ver, que eles são muito pequenininhos, mas os filhotinhos estão aí, devorando eles. Infelizmente eu acho que não vai ficar bom na câmera, é muito difícil focar. Ele perde, quando chega muito perto no zoom, eles perde o foco. Mas tá aí, eu acho que dá pra ver esses pontinhos se mexendo, são os náuplios. E os filhotinhos são um pouquinho maiores, mas também não são muito maiores, eles são grandes, são muito pequenininhos. Mas eles estão comendo. Espero que vocês consigam perceber, vamos ver como é que fica no vídeo mais. 2 dias depois que eu tirei o King, né, do tanque de reprodução, ele já estava praticamente recuperado, né, em 48 horas, mais ou menos uma semana depois da reprodução. E aí, por curiosidade, eu fui colocar ele do lado da Queen, né, para ver como é que eles se comportavam e tudo mais. E foi lindo ver, né, assim, parece que eles se identificaram e ficaram lá se olhando, namorando, assim, no ninho, no vidro, né. E, assim, realmente é muito interessante ver esse carinho que eles têm ali, né. E, enfim, tá praticamente pronto para outro, não é o ideal, né? O ideal é você deixar esperar a fêmea aguardar de 15 a 21 dias, ou seja, umas 2 ou 3 semanas, né, para ela se recuperar bem, porque ela pode ter apanhado um pouquinho mais. No caso aqui, a Queen ainda estava com as nadadeiras ainda um pouquinho comidas, né? Apanhou um pouquinho no ato da reprodução com o King, né? Mas, enfim, ela já está super, tipo assim, já está com ovinho de novo, está bem alimentada, bem tratada. Enfim, eles estão ótimos, né? Você pode ver que o King estava todo abatido no videozinho lá quando eu estava preparando para ele para tirar do tanque de produção. Ele já estava mais de 5 dias sem comer. E agora, 2 dias depois, olha, já está aí todo serelepe, pronto para outra, né? Enfim, realmente é uma coisa muito interessante, gente. É muito legal. Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu. É uma emoção mesmo. O desenvolvimento dos betas parece devagar, eles são muito pequenininhos, mas na verdade, se você reparar bem, é até rápido, né? Com uma semana você vê que eles já são um pontinho mais fixo. Aqui, assim, às vezes é difícil de ver, mas se você olhar bem, você consegue ver que são bastante, né? Assim, nessas fotos, enfim, eles começam a se desenvolver muito. Esse primeiro mês é onde eles vão encorpando. O importante é ter uma alimentação rica em proteína, por isso os náuplios de Artemia são fundamentais. Aqui a gente consegue reparar que as barriguinhas dos alevinos estão alaranjadas. Então eles estão muito bem alimentados com os náuplios de Artemia. E a gente consegue perceber assim, né, que já são bastante, eles já estão numa posição mais de caça, eles já estão mais estáveis na natação deles e tudo mais, eles conseguem se locomover, assim, não são tão ativos ainda, mas eles já têm uma certa independência, eles conseguem se locomover com maior facilidade. É muito diferente do que quando eles começaram lá a vida deles
quando nasceram, que nem sabiam nadar. Então, apesar de serem ainda muito pequenos, já teve uma grande evolução, né, que a gente não percebe, né? Tá, às vezes passa meio que imperceptível, mas assim, é notável você conseguir acompanhar essa evolução dia a dia e ver o quanto eles vão se desenvolvendo a cada passo. Enfim, é uma coisa bem interessante mesmo. Assim, você fica lá acompanhando. Óbvio que a gente fica super curioso, a gente quer ver o resultado final, mas é um processo longo. A criação de betas é um processo longo, tem que ter muita calma e paciência e cuidado. Os filhotes são muito sensíveis, a gente tem que fazer a manutenção dessa água. Eu recomendo que você faça uma TPA, ou seja, uma troca parcial de água, de 3 a 4 dias, a cada 3 a 4 dias, ou seja, 2 vezes por semana, pelo menos, né? O ideal mesmo é fazer troca parcial de água todo dia. Até porque uma água nova, renovada, você vai eliminando os elementos químicos que ficam na água com excesso de alimentação, das fezes que eles liberam e tudo mais, a troca de oxigênio pelo gás carbônico, você renova essa água e ajuda isso no desenvolvimento dos próprios filhotes. Então é essencial para o desenvolvimento dos filhotes ter um cuidado constante com a manutenção e a TPA constante. Aqui do lado eu estava preparando para tirar a reprodução do meu casal da linha Pink Salamander, né? Tá aí, esse aí é o Dick Vigarista e lá atrás a Penélope Charmosa. Eles cruzaram já e depois eu vou fazer um vídeo sobre eles. Bom, voltando aqui para o Crown Tail Mustard Gas, ou seja, então aqui eles já estão com 4 semanas e é mais ou menos a data de hoje, dia 8 de maio de 2021. Eles completaram exatamente 4 semanas, vão completar um mês. Dá para perceber, ó, que eles já estão bem maiorzinhos, né? O corpinho já mais encorpado, é bem perceptível, visível quando você olha por cima. Quando você olha de lado também, você já consegue ver que eles estão já pegando a forma de um beta. As barriguinhas, você pode ver que eles estão muito bem alimentados, continua super laranjinha, ou seja, sempre com náupio de artêmia, de 2 a 3 vezes por dia. Tem que tomar cuidado com o excesso de alimentação, porque senão você pode ter pico de amônia na água e eles são muito frágeis ainda, eles podem sentir isso. E então, basicamente é isso. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Pretendo fazer o acompanhamento das outras ninhadas, a evolução dos filhotes, porque eu acho que todo mundo fica curioso saber como é que é o resultado final disso, né? Eu vou trazer isso depois com vocês com calma, vou fazer também a playlist de cada fase e etapa de como fazer a reprodução. Mais uma vez, obrigado pela audiência, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Obrigado e até a próxima.